Então agora a gente vai iniciar um processo de finalizar essa disciplina e fazer uma retrospectiva, né, e algumas perspectivas para o futuro também. O que acaba acontecendo? A gente começou falando, né, sobre fazendo uma revisão matemática e discutindo a base matemática a partir da qual a gente vai construir o eletromagnetismo, que era basicamente cálculo vetorial. A partir daí a gente começou num processo de trabalhar com campos elétricos. Primeiro a gente definiu força elétrica. Posteriormente a gente definiu a ideia de campo elétrico. E aí a gente deduziu a lei de Gauss. E aí fomos deduzindo uma série de coisas importantes, como a ideia de potencial, a ideia de energia elétrica, como que estava definido, como que a energia elétrica estava armazenada no campo elétrico. Escrevemos a equação de Poisson, a equação de Laplace, que é uma equação derivada dessa, e aí começamos a estudar fenômenos magnéticos, ou seja, a gente começou a estudar como que o magnetismo surgia. Primeiro a gente discutiu os campos magnéticos que eram originários de correntes. Depois a gente discutiu forças magnéticas. Tá? A gente fez o tamanho contrário do caso do campo elétrico. E de posse disso a gente começou a discutir o magnetismo na matéria, que é um tema muito mais complexo, muito mais imbricado, que é o tema de fenômenos elétricos na matéria. Não que não seja importante naquele caso, mas os fenômenos magnéticos são mais comuns, né? A ideia de ímã e tudo mais. A partir disso, então, a gente começamos a discutir o que acontecia com os campos elétricos e magnéticos variavam no tempo. E finalizamos escrevendo, então, as equações de Maxwell. Bom, o que acontece? Com base nas equações de Maxwell, a gente escreveu, conseguiu mostrar que, ou pelo menos dar um arcabouço teórico para mostrar que a luz, no final das contas, era essencialmente uma onda eletromagnética. Então esse é o final do curso, né? Mostrar que é isso. Então desde da força elétrica até demonstrar que as ondas são a luz é, no final das contas, uma onda eletromagnética. Então, essa disciplina é uma disciplina bastante teórica, como vocês viram, né? Não está muito baseada em... não é uma base experimental, ela é basicamente fruto de modelagens teóricas e essencialmente isso. Mas eu queria comentar algumas coisas com vocês, o que vai acontecer, o que começa a acontecer a partir daí. Porque, bom, do ponto de vista histórico, né, o tratado sobre eletromagnetismo do Maxwell surge em 1873. E então a gente tem logo na sequência uma explosão de aplicações tecnológicas para isso. Telégrafo, a lâmpada, o fonógrafo, uma série de aplicações que começaram a mudar, revolucionar o mundo de várias maneiras. Por exemplo, o fonógrafo foi uma das formas com que a cultura começou a ser cristalizada, né? Assim, antes a gente tinha livros, mas o fonógrafo foi uma maneira de eternizar a voz e começar a mudar a história da música, né? Então a música, que era essencialmente um evento local, passou a se tornar então agora um evento que podia ser armazenado. E essa revolução obviamente não parou por aí. Começaram a surgir usinas para produzir energia elétrica de várias formas, e a energia elétrica começou a impulsionar uma nova revolução industrial, porque ela permitiu mudar a forma com que as máquinas operavam, que basicamente antes era através de carvão, essencialmente. Agora a gente tinha uma fonte, não era necessariamente inesgotável, mas era uma fonte bastante mais confiável, né, de energia, e isso começou a impulsionar, então, o desenvolvimento de mudança total na maneira como a sociedade se organizava, né, fortalecendo a Revolução Industrial, principalmente na Inglaterra, na Europa, né, e isso acabou se consolidando ao longo do tempo. A ótica, cada vez mais, se tornou
um aspecto importante do ponto de vista da tecnologia. Ela já era antes, já vinha sendo há muito tempo, mas a partir de então ela se consolida. E a luz, ela tem dois caráteres, um que eu enfatizei um pouco mais na aula passada, mas um outro importante, que é a capacidade de transmitir informação. Tá? Então, as ondas luminosas, elas também conseguem, elas são um canal para transmissão de energia, de informação a respeito de coisas. Tá? Então, ainda que o eletromagnetismo em si não nos leve necessariamente à revolução dos bits, né? Isso vai ser feito com a eletrônica digital, que é uma das filhas do eletromagnetismo, não a consequência direta. A transmissão desse sinal ainda é essencialmente um fenômeno oriundo quase que diretamente das leis de Maxwell. Então, hoje nós estamos conversando através das fibras óticas, né, que no final das contas nada mais são do que luzinhas piscando no final do dia, que são transmitidos de forma consistente através de um canal. Então, a luz, ela consegue transmitir informação a uma velocidade muito maior do que as outras formas que havia até então, e tem impulsionado uma revolução tecnológica, né, que, por exemplo, permite essencialmente a nossa socialização através da internet nos dias de hoje. Então, o eletromagnetismo, ele é muito relevante sobre o aspecto prático, tá? Então ele não é uma mera abstração. Do ponto de vista teórico, assim que o Maxwell finaliza sua teoria, ela começa a ser aplicada em vários outros contextos. De imediato, percebe-se que as equações de Maxwell não são invariantes frente à transformação de Galileu. Que diabo quer dizer isso, né? Quer dizer que se eu considero o movimento de um referencial com velocidade constante, as equações não são invariantes, elas mudam. Tá? Isso viola a ideia que a gente tem que a física, para um referencial inercial, tem que ser a mesma. Tá? Então, essa percepção vai de imediato levar, nós estamos falando aí em 1905, né? Vai demorar uns 20, 30 anos, mas vai levar à formulação da relatividade restrita de Einstein. Tá? Então, e o Maxwell, de certa maneira, vai ganhar, porque a gente vai mudar a mecânica e vai manter, de certa maneira, o eletromagnetismo estável. A ideia de que a luz é formada por ondas é uma ideia que aparentemente tinha sido uma vitória do Maxwell, logo vai começar a ser contrariada. Einstein vai tornar isso mais explícito, digamos assim, apesar de não ter sido o único a trabalhar nisso. Ele vai mostrar através da análise que ele faz do efeito fotoelétrico, dando sequência aos trabalhos de Planck e do buraco no corpo negro, e outros resultados, né, que na verdade a onda, a luz tinha uma característica corpuscular. Ou seja, a energia não era entregue de forma contínua, era entregue de forma discreta. Bom, a reformulação das equações de Maxwell para levar em conta o fato que o campo é quantizado, né, ou seja, que o campo eletromagnético é quantizado, vai demorar ainda muitos esforços, né? Muitos esforços, no qual um monte de físico vai contribuir, mas finalmente vai culminar com o trabalho de Feynman, com Dirac, com alguma dessas grandes estrelas que vão conseguir escrever uma teoria chamada eletrodinâmica quântica, e que essa teoria, então, vai realmente dar conta do caráter corpuscular e, ao mesmo tempo, das equações de Maxwell no final do dia. É uma teoria muito mais complexa que a gente trata aqui nesse curso, mas ela consegue dar conta, então, disso, e é uma coisa razoavelmente bem consolidada. Então, com isso que eu quero mostrar para vocês é que a teoria de eletromagnetismo, né, apesar de ser uma coisa razoavelmente consolidada, estável, digamos assim, ela não muda muito, né, a gente segue os caminhos que o Maxwell trilhou no final das contas. Ela ainda, suas consequências são coisas vivas, né, que seguem induzindo mais e mais desenvolvimento. Tá? Então, basicamente, era essa missão que eu queria deixar para vocês, de que a partir dessa disciplina é a base para uma série de outras, né? Mecânica quântica, estado sólido, e vários de vocês, de uma maneira ou de outra, vão acabar incorporando essas coisas na vida profissional de vocês, né? Por exemplo, quem for trabalhar em física médica vai ter que trabalhar com a ressonância magnética nuclear, que no final das contas nada mais é do que gerar um campo magnético bastante intenso.
ou vai trabalhar com análise de sinais médicos, também vão envolver fenômenos eletromagnéticos. Então, assim, é algo bastante prevalente em várias áreas da tecnologia e é muito provável que na carreira profissional de vocês acabem esbarrando em alguma dessas coisas.